Olá pessoal, eu sou a Roseli. Vamos dar início ao nosso papo mediúnico baseados neste livro, o Livro dos Médiuns. Vocês sabiam que este livro ele foi publicado 2 vezes no mesmo ano? A primeira edição dele foi em janeiro de 1861 e no mesmo ano, novembro de 1861, Allan Kardec publica a segunda edição deste livro. Na primeira edição, ela foi uma edição mais simples, uma edição singela. Apenas tinha alguns conceitos básicos sobre mediunidade. Mais tarde, Allan Kardec teve a oportunidade de publicar a segunda edição do Livro dos Médiuns, a qual foi totalmente reformulada pelos espíritos. O Livro dos Médiuns ele foi organizado pelo plano espiritual. Esse livro ele se destina a todas as pessoas, porque todas são médiuns. Nós precisamos tirar essa terminologia, essa nomenclatura exclusiva de indicar como médiuns apenas as pessoas que são capazes de produzir fenômenos pela psicofonia, psicografia, ou aqueles que têm possibilidade de ver espíritos, para ampliar o conceito. Quando nós ampliamos o conceito de médium e mediunidade, nós vamos ver as consequências desse conhecimento para a nossa vida, ou seja, os benefícios. A mediunidade, ela não é exclusiva somente para um determinado grupo de pessoas. E essas pessoas, elas não são especiais. Elas são pessoas comuns, assim como eu e você. O estudo desse livro é para aprendermos a lidar com essa faculdade que é humana, o que é natural no ser humano. O estudo desse livro, ele não transforma ninguém em médium. Então, não pense que vocês vão ler esse livro, agora eu sou um médium. Não. Esse livro, ele é apenas para orientar as pessoas. Allan Kardec, ele esclarece que o espiritismo auxilia as pessoas que já são dotadas da faculdade mediúnica ostensiva a lidarem com essa faculdade, a trabalhar positivamente ao lado dos espíritos superiores, lidando com esse sentido, porque o espiritismo é incapaz de criar na pessoa a mediunidade quando ele não tem esse compromisso assumido no plano espiritual. Em algumas pessoas, a mediunidade surge de forma mais clara. A mediunidade, ela pode dar sinais mais evidentes em algumas pessoas, embora a mediunidade ela exista em todas elas. Algumas pessoas reencarnam sem o compromisso da mediunidade ostensiva, mesmo passando a existência toda com a faculdade latente, podendo perceber os espíritos pela via intuitiva, por emoções, por sensações, mas não, por exemplo, chegar a psicografar, a ter uma vidência clara, ou então entrar em transe pela incorporação ou psicofonia, se ela não foi preparada no mundo espiritual para isso, porque você tem que assumir um compromisso. O nosso codificador, ele diz que o livro dos médiuns, estudado com cuidado, ele faz com que a pessoa desenvolva o potencial que já existe nela, mas não é capaz de fazer com que esse potencial que não existe apareça e surja do nada. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir.
Esse trecho está no livro Os Mensageiros. O livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, Os Mensageiros, que eu aconselho vocês a lerem, porque aqui tem vários exemplos de espíritos que ficaram no plano espiritual, estudando, se preparando para reencarnar e falharam. Então aqui tem vários exemplos, inclusive eu vou citar um deles para vocês. No capítulo 7 desse livro, A Queda de Otávio, fala sobre o compromisso, onde o encarnado falha. Otávio, ele foi preparado por 30 anos consecutivos em nosso lar para voltar à tarefa mediúnica, para saldar as suas dívidas e elevar-se espiritualmente. Mas não foi isso que aconteceu. Alguns espíritos chegam a ficar 30 anos ou até mais, se preparando para reencarnar. E aí fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que quando reencarna, esquece aquele compromisso e falha. E aí tem que voltar de novo e essa dívida vai crescendo, vai virando uma bola de neve. Otávio, após reencarnar, aos 20 anos, ele deveria permanecer solteiro para receber esses 6 amigos que o ajudaram, que trabalharam por ele em nosso lar, os quais chegariam ao seu círculo, ou seja, a sua vida, como órfãos, por intermédio de seu pai, que se casara 2 vezes. Seu pai, ao morrer, deixou uma viúva, que era sua madrasta, e esses órfãos, que na verdade foram os 6 amigos de Otávio, no plano espiritual, que o ajudaram, né? Otávio, ele falhou nessa encarnação, porque ele não cumpriu com o que prometeu aos 6 amigos. Era para ele permanecer solteiro e cuidar desses 6 amigos, desses órfãos, né, que vieram através, por intermédio da madrasta, dos casamentos que o pai dele teve. Só que aí ele resolveu se casar, né, foi obrigado a se casar. Vocês vão ler o capítulo 7 e vocês vão entender, vocês vão gostar. Aliás, aí vocês vão ficar com vontade e vão acabar querendo ler o livro todo, que foi o que aconteceu comigo. Eu já li esse livro 2 vezes, mas eu acho que eu vou ter que ler mais umas 2. E também para entender o filme que eles vão lançar, né? Logo, logo estará o filme aí, Os Mensageiros, que vai vir como O Nosso Lar 2. Vai ser muito bom, hein, gente? Aconselho vocês a assistirem. Bom, o nosso amigo Otávio, ele acabou falhando na missão. Ele não ficou com esses 6 amigos, com esses 6 órfãos que apareceu na vida dele. Ele resolveu ignorá-los, ignorou a madrasta, que morreu amígua, ignorou esses 6 amigos, né, que vieram como órfãos, vieram no seio da família dele, através da madrasta, e falhou, vai ter que voltar novamente. E é isso que acontece com a gente promete tanta coisa lá em cima, né, só que quando chega aqui a gente esquece. Então, às vezes tem várias formas da gente praticar a caridade, da gente desenvolver trabalhar na espiritualidade. Por exemplo, tomar conta do seu pai, da sua mãe, uma pessoa que ficou inválida. Então, a gente não pode menosprezar as pessoas, largarem elas, abandonarem assim, como se não fosse nada, como se não tivesse compromisso. E o problema é que tá grande, eu vou embora, eu vou bola para frente. Não, a gente tem que enfrentar o problema, você tem que ficar com ele ali. Então, Deus está dando a oportunidade, e essa oportunidade, ela surge na nossa família. E olha, vou falar para vocês a caridade mais difícil, eu acho que está dentro da família. É aceitar a família, é aceitar aquele próximo, amar aquele próximo. Não é aquele que você vê no meio da rua, que você dá, me dá uma esmola, você dá uma esmola hoje, você dá faz a caridade ali, mas você não vai ver mais a pessoa. Agora, o próximo que está dentro da sua casa, esse sim. É com isso que a gente também tem que aprender a lidar. Não é só fazer bonito lá fora, a gente tem que fazer também bonito dentro de casa, dentro do nosso lar. Gente, vamos parar por aqui nosso papo mediúnico e até
a próxima quarta. Um beijo.